Milena, pode iniciar a apresentação. Tudo bem. Bom dia, meu nome é Milena Rosa. Hoje eu vou apresentar a minha pesquisa, que é sobre análise do comportamento verbal no Twitter, do movimento Black Lives Matter. O meu professor orientador foi o professor Márcio Borges Moreira. Bom, na introdução, eu vou falar um pouco sobre o objetivo, sobre a justificativa, a contextualização e alguns conceitos utilizados dentro da pesquisa. Bom, iniciando pela justificativa, esse trabalho ele tem como justificativa mostrar o uso das plataformas online em pesquisas e também é um tema que abarca não somente a psicologia, como também algumas disciplinas da área de humanas, como por exemplo a sociologia. Então é um tema que ele traz uma perspectiva também sobre a visão de um movimento racial. Como objetivo, esse estudo ele busca trazer a visão social desse movimento atualmente e, bom, abordando também as influências dentro dos textos que foram postados em relação a esse movimento. Então, por fim, é entender se essas postagens elas realmente mostram os aspectos do movimento ou não. Falando um pouco do contexto, o movimento Black Lives Matter ele começou em 2013 e ele foi fundamentado por mulheres. Ele surgiu com uma hashtag no Twitter, BLM, que seria a abreviação, ou o nome mesmo, que é Black Lives Matter, que em português seria Vidas Negras Importam. Ela começou depois de um caso onde um vigilante foi inocentado após matar a tiros um adolescente negro. Então, esse movimento ele foi descrito por essas fundadoras, essas mulheres que também são negras, como uma rede global que é dirigida pelos seus próprios membros, que seriam as pessoas negras, e o seu propósito seria representar uma intervenção ideológica e política dentro do mundo onde as vidas negras elas são propositalmente e sistematicamente marcadas para morrer, de acordo com essas fundadoras. Bom, a questão, essa hashtag ela está há muito tempo, e esse movimento está há muito tempo, então por que falar dele agora? Depois do caso de George Floyd, ele teve uma repercussão muito grande. Então, pela questão da gravação, né, de ter repercutido mediaticamente, através das gravações, através dos áudios, e por conta disso, acabou que mundialmente ficou conhecido esse caso. Então, as pessoas elas começaram a protestar e a manifestar em cima desse movimento, não somente dentro das mídias sociais, como também nos espaços urbanos. Tanto que houveram muitos protestos nas ruas em diversos países, como os Estados Unidos, no Brasil, teve também na França e alguns países da Ásia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos. Bom, o primeiro é de Maraday, 2018. Ele vai falar que a maior parte dos manifestantes atualmente são jovens, são mulheres, são representados também por estudantes e por alguns profissionais liberais. E é um fato interessante, porque corrobora a questão do movimento Black Lives Matter ser fundamentado justamente por mulheres negras. Bom, em sua maioria, essas manifestantes eles são de classe média e usam tanto as mídias sociais como também os espaços públicos nos protestos. Bom, Castras já vai falar que esses protestos eles podem ocorrer tanto de forma online como offline, ou seja, eles geralmente coexistem para constituir um espaço livre e se estruturar, tanto nas redes como fora delas. Mas ele também ressalta que, apesar de se utilizar as mídias sociais como uma forma de ter uma repercussão maior e de se informar mais sobre essas manifestações, esse movimento ele só pega realmente uma caracterização de manifestação, de movimento, quando a galera vai para a rua, quando as pessoas elas tomam um espaço público, um espaço urbano, para estar lá manifestando contra ou a favor de algo. Agora eu vou falar um pouquinho do método. Eu vou falar um pouco sobre como ocorreu a coleta e um pouco sobre como ocorreu a análise dos dados.
Bem, a coleta de dados ela foi feita numa plataforma chamada Twitter e ela foi feita através de uma chave disponibilizada pela própria plataforma, que se chama chave API. Essa coleta ela foi feita no período de 20 dias, dentro do dia 22 de abril até o dia 11 de maio de 2021. E essa chave API ela serve para ser utilizada em softwares e para você poder ter acesso a todas as informações públicas do Twitter. Então, dentro do software R, você usa essa chave e ela vai disponibilizar em formato de script todas as postagens feitas no Twitter, junto com a data, nome de usuário, menções e outras informações. Bom, continuando, também foi utilizado para conseguir todos esses dados como base a hashtag Black Lives Matter, que é justamente o movimento, para buscar os dados. Então, após isso, todos os dados coletados no script, ele foi passado para o Google Documents, onde foi retirado de todos os dados, os nomes dos usuários, as menções que relatam os usuários e as datas que representavam a data da postagem. Então, o que sobrou desses dados, ele foi colocado diretamente em um site chamado WordArt, que é um site para criação de nuvem de palavras. Lá, a gente podia ter uma prévia de como ficaria a nuvem de palavras e também uma prévia da frequência da aparição de todas as palavras, ou seja, a quantidade de vezes que uma palavra aparecia quando a gente colocava todos os dados ao mesmo tempo. Esses dados eles foram dispostos na planilha do Google e elas foram divididas em quatro páginas, sendo a primeira os dados brutos. Esses dados brutos eles foram colocados as informações originais sem nenhuma modificação. Depois a gente teve a frequência bruta, onde foram acrescentadas as palavras separadamente em ordem alfabética, junto com a frequência de vezes em que essa palavra aparecia. Em seguida, na página de frequência, foram adicionadas todas as palavras em uma única fileira, onde a gente teve um panorama geral de todas as frequências, que era o objetivo, em ordem da mais frequente para menos frequente. E por fim, essa lista única, essa lista única ela foi acrescentada na quarta página, que seria a página filtrada, onde as palavras que não fossem nome próprio, adjetivos, substantivos ou verbos, elas foram excluídas. Então, depois disso, foi acrescentado um filtro relacionado às classes gramaticais, para a gente especificar se eram adjetivos, se eram verbo e outros. E também foi acrescentado um filtro sobre a influência. A influência, no caso, seria relacionada à semântica das palavras, se a semântica era uma semântica positiva, negativa, ou se ela não se aplicava a nenhuma dessas duas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a análise de dados. Bom, análise de dados foi um método utilizado, é um conjunto de técnicas que tem, por fim, o estudo das relações entre os conteúdos e conceitos. E ele geralmente foca em concorrências e estruturas de rede. É um método também que se adequa muito bem para a extração de relações de grandes conjuntos de dados e permite que a gente codifique os termos por frequência e correlação. E também é um método que ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a codificação dos dados. Nessa frase a gente constrói categorias a partir das enumerações e também de agregações para a gente poder criar elementos que representem um conteúdo que a gente está tentando observar. Na categorização, que seria a segunda parte, a gente fala sobre a construção de critérios e a classificação desses dados. Esses dados eles são classificados em conjunto para a gente poder observar melhor suas categorias. E por fim, a gente também fala sobre a questão da inferência. É uma interpretação dos dados e das categorias a partir dos contextos que a gente faz e das análises. Por fim, para a gente finalizar a análise de dados, de acordo com o Arsaman e Faust, a análise de redes sociais, que foi um método que também utilizamos, é uma abordagem teórico-metodológica e ela foca na análise da estrutura social e se baseia também no estudo dos atores sociais e suas interconexões dentro dessas análises.
Para a gente fazer essa análise de rede social, a gente precisa de 2 pontos. No caso, 2 variáveis. A primeira variável seria a variável estrutural. Ela é utilizada nessa pesquisa se referindo assim para a frequência da conexão, ou seja, a frequência em que aparecem as palavras utilizadas nos tweets. Além dessa variável, a gente também utilizou a composição. A composição e contraposição, ela se utiliza do referencial de que as palavras e seus conceitos elas aparecem mais e com mais força nos tweets analisados. Bom, vou falar um pouquinho agora dos resultados. Para mostrar os resultados, eu vou usar a nuvem de palavras finalizada e os gráficos. O primeiro gráfico que a gente pode ver é o gráfico de frequência de palavras por classe gramatical. Então aí a gente mostra, através das classes que foram escolhidas, que é adjetivo, nome próprio, substantivo e verbo, a quantidade de vezes que essas classes apareciam. E é bem discrepante a questão do substantivo, como, por exemplo, o adjetivo, com verbo e também com nome. Eu vou mostrar para vocês aqui o número. É extremamente discrepante quando a gente mostra. Não tem muito bem uma análise para isso, mas, por exemplo, na questão dos verbos, de ser o mais próximo, mostra muito a questão da ação dentro do movimento, porque é muito uma coisa de fazer, de você agir em relação ao próprio movimento do Black Lives Matter. Então, a gente pode associar essa quantidade de verbos nesse sentido, que é o mais próximo do substantivo que a gente tem. O próximo gráfico seria o gráfico de frequência de palavras por influência, que no caso, relembrando, é a questão da semântica, se ela é positiva, negativa ou se ela não se aplica. As que não se aplicam, elas foram assim, bateram no teto. Mas essa influência são de todas as classes gramaticais que a gente pegou, ou seja, aqui a gente tem de todas as classes gramaticais que a gente selecionou. Eu vou mostrar para vocês o número. 700 palavras que não se aplicam. Mas tem um fator interessante, que quando a gente olha somente para a parte positiva e negativa, a negativa ela se sobressai à parte positiva. São poucas palavras, mas ainda assim ela é maior do que a influência positiva dentro das palavras. E a parte mais legal, que é a nuvem de palavras, associadas ao movimento Black Lives Matter, por isso que, inclusive, o nome ele está bem maior do que as outras palavras. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês quais foram as palavras que mais foram correlacionadas. Todas as palavras que eu destaquei em vermelho são palavras que se correlacionam à época do julgamento de George Floyd, que aquela época onde eu fiz a coleta de dados foi justamente onde estava finalizando o julgamento de George Floyd, no caso, finalizando o veredito. Então a gente vê o próprio nome, né, da vítima, que é George Floyd, vê palavras como júri, decisão, caso. Se você procurar, assim, ela tá menor, mas também tem justiça no meio, e algumas outras palavras como caso, policial, outras palavras também que se correlacionam à questão do julgamento. Agora essas palavras que eu destaquei, por exemplo, armas, poder, levantem, domínio, também tem impedir, são palavras que eu associei à questão mesmo do próprio movimento, de incitar que as pessoas negras elas reajam, que elas tomem seu espaço, que elas tomem o seu lugar de direito, assim, de poder estar e fazer coisas além de só viver situações realmente onde elas são vítimas sociais. Mas temos também outras palavras que se correlacionam também a coisas positivas, como família, emocionante, comemoração, até porque o resultado foi um resultado positivo em relação ao George Floyd, né? O homem que matou o réu, ele foi condenado. Então se vê também algumas palavras assim, bem minúsculas, mas elas existem, positivas. O adjetivo, por exemplo, a palavra semântica positiva que mais apareceu foi emocionante. E a mais negativa, assim, a semântica negativa que mais apareceu foi racista. Então, foi uma coisa assim bem contrariante, se a gente for parar para pensar.
Bom, para finalizar, vou falar um pouco sobre a discussão, onde eu vou trazer a conclusão, obstáculos e as sugestões para pesquisas futuras. Por fim, não tem como se afirmar se o movimento tem ou não realmente uma visão negativa, porque como foi uma coleta de dados abordado justamente num período onde teve o julgamento do George Floyd, acaba que pode influenciar muito também a questão das postagens, principalmente quando se trata da visão negativa, porque eles estavam falando de uma situação muito pesada em um momento muito difícil. Mas apesar disso, a influência realmente dos aspectos das postagens foram mais negativas. Então a incidência de palavras que não se aplicam, ela acaba que não influencia tanto. Bom, e por fim, a nuvem de palavras, ela tem maior frequência que se relaciona ao julgamento do George Floyd. Por isso não tem como a gente afirmar ou não se tem uma visão negativa por conta desse fator que acaba enviesando. Eu fui falando e esqueci de passar essas coisinhas bonitinhas, gente. Bom, vou falar um pouquinho dos obstáculos que eu tive para fazer essa pesquisa. O primeiro foi a questão do software R. Ele tem uma interface muito simples e uma forma de funcionamento muito complexa. Então acabou gerando muitas dúvidas sobre o funcionamento, porque você tinha que pesquisar como que a gente colocava as expressões para ele te dar as informações que você queria. E essas expressões elas não eram assim ditas dentro da interface. Então a interface era uma coisa muito simples, do tipo mudar a cor, ou então mudar a data ou a hora que você vai pesquisar, mas é só isso também, não tem muita coisa complexa. Já o material de estudo, algumas postagens, quando a gente pesquisava no software R, ela não vinha completa. Então eu tinha que ir lá no Twitter, pesquisar a postagem, a data, a pessoa que postou, e copiar e colar no documento para eu poder fazer essa separação das palavras manualmente. Então foi uma coisa que demorou um pouquinho, assim, exigiu mais tempo. E a sugestão para as pesquisas futuras, que eu espero que alguém faça no futuro, porque é muito interessante, é a questão da comparação dos dados. Comparar os dados coletados durante o veredito do caso com a época da morte do George Floyd. Eu acho que seria um caso muito interessante para poder, já que esse caso que deu voz ao Black Lives Matter, então vamos entender melhor qual é a influência desse movimento nesse caso. Então é muito importante que essa pesquisa seja feita no futuro por alguém. Outra parte também é a questão dos adjetivos, de fazer uma maior perícia na questão da semântica dos adjetivos que foram coletados. Então, fazer essa análise, esse balanceamento, como esses adjetivos influenciam e quais suas correlações com o movimento Black Lives Matter. E também coletar sobre outros movimentos para trazer a visualização de como é essa influência dos movimentos, até mesmo dentro da sociedade. Pode ser de vários movimentos antirracistas ou de movimentos que são feministas, mas trazer também essa comparação de outros movimentos e suas visões. Bom, as referências que eu utilizei. E é isso, muito obrigada.